Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa das quarta-feiras. Hoje eu estou sem o nosso querido amigo Bruno, Diácono Bruno, que se encontra enfermo ainda, que nós possamos orar pela vida do servo de Deus, mas estou com o Davi aí na técnica de som e imagem, que Deus em Cristo possa abençoar. Hoje eu estou com um convidado todo especial, meu querido amigo evangelista Eduardo Medeiros. Nós vamos soltar a vinheta agora e logo depois nós vamos começar uma conversa abençoada sobre as dificuldades do pregador nos nossos dias. Então solta a vinheta, daqui a pouco a gente volta para a conversa. Agora sim, como prometido, meu querido amigo Eduardo Medeiros, amigo de longas datas, desde muito novo, passamos uns dias morando juntos. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, que Deus te abençoe, meu amigo. Seja bem-vindo. Amém, meu pastor Gabriel, já quero tecer os meus agradecimentos aqui, né? Primeiramente a Deus por essa oportunidade que Deus abre para que estivéssemos aqui nesse programa abençoado, que tem sido um canal de bênção, um instrumento e tem abençoado o nosso povo aqui de Maranguape. Quero também estender esse sentimento de agradecimento à pessoa também do pastor Gabriel, né, que, como ele já frisou, somos amigos de longas datas, né, amigos de infância, de adolescência, de vigílias, de montes, de orações. Vigílias. E eu trago aqui no retrovisor das recordações, das lembranças, pastor Gabriel, muitas lembranças, né? Sareiras, maravilhosas, daquele período, né, em que nós estávamos nos nossos primórdios, no ministério, né? E era muito bom, e eu quero dizer que estou muito feliz, né? E honrado por essa oportunidade tão singular de estar aqui no programa Conversa de Cristão, e sempre acompanho na minha casa, viu? Toda quarta-feira eu estou lá, ligadinho, interagindo, mandando as minhas mensagens, e eu me sinto muito honrado por estar aqui juntamente com os meus irmãos. Glória a Deus, que Deus em Cristo possa abençoar. Também se encontra aqui no estúdio a esposa, né? Isso, minha esposa. Apresente aí ela para nós, né? Que está aí também nos estúdios. Muito bem, minha esposa está comigo, né? Tem um ditado aí que diz que do lado de um grande homem de Deus existe uma grande mulher de Deus, mas na verdade é do lado mesmo, né? O ditado é atrás. Atrás. Né? Atrás de um grande homem de Deus, uma mulher de Deus. Na verdade é do lado. Do lado. Deus fez a mulher para ser a adjuntora, né? Para ser a auxiliadora. Então eu faço me acompanhado aqui da minha muito digna esposa, a irmã Josélia Fausto. Amém, glória a Deus. Temos que soltar aí também o rodapé. Solta o rodapé, Davi, para que a gente possa estar aí, os irmãos possam estar inteirados dentro dos assuntos que nós vamos tratar aqui. Eu quero pedir a você já para ir compartilhando este momento onde nós vamos estar conversando. Também quero pedir a você para se inscrever no nosso canal. Não se esqueça de deixar o like para que as outras pessoas possam estar também, o YouTube possa estar reconhecendo os nossos vídeos e jogando para que outras pessoas também possam estar participando. Vamos lá para a nossa conversa hoje. Tem muita coisa para a gente conversar aqui e eu já quero tratar com vocês a respeito do nosso texto base, onde nós vamos estar meditando hoje na palavra. Então nós vamos soltar aqui também para que você possa estar acompanhando o texto base, para que você possa estar acompanhando junto conosco, que está lá em Timóteo. Eu vou pedir para o nosso convidado, se ele estiver aí aberto para fazer essa leitura junto conosco, para que a gente possa estar, você em casa. Esse vai ser o texto que nós vamos usar como base para a nossa conversa hoje. Muito bem, pastor Gabriel e os nossos amigos que estão sintonizados com a gente nesse programa abençoado. Como já falou o pastor Gabriel, vamos ler o texto base da nossa temática que nós iremos trabalhar nessa noite. 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 1, né, pastor? Isso. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa
e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Glória a Deus. Então nós queremos já orar junto com você, você que está na sua casa, você vai fechar seus olhos, vai orar junto conosco, para nós discorrermos aí dentro de alguns assuntos em nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma quarta, estamos aqui, meu Pai querido, para conversarmos, para tratarmos de assuntos direcionados, meu Pai querido, a pessoas de respeito a Teu reino, ó Pai. Nós te pedimos para que Tu tome o direcionamento, o Senhor da glória, para que o Senhor haja, meu Deus querido, dentro daquilo que nós viemos falar, que não seja só uma conversa, que esta conversa possa ir de encontro a corações e que possa haver transformações através desse programa, Senhor da glória. Que Tu possas já agir, meu Deus querido, e trabalhar onde nós não podemos trabalhar. Nós oramos por cada irmão que se encontra assistindo conosco esse programa, que o Senhor Jesus possa abençoá-los em nome do Senhor Jesus. Amém. Evangelista Eduardo, nós sabemos hoje que há uma dificuldade muito grande a questão de um pregador hoje, né? À vista de que eu conversava até com os meninos na semana passada, que hoje está difícil na questão de que a preocupação hoje não é agradar a Deus e sim de agradar homens, né? Nosso culto, onde era para ser direcionado para Deus, porque culto é para Deus, né? Exatamente. Hoje os louvores eles são direcionados para homens, é que vai dar vitória, é que vai ser bênção, e nada contra esses louvores, mas a adoração a Deus às vezes vai ficando para segundo plano. E a gente sabe muitas vezes que o pregador ele tem que adequar a ministração dele dentro do que o povo quer ouvir, né? Hoje Exatamente. Muitos pregadores estão trabalhando assim, né? Fazer com que o povo acaba virando uma, como é que eu posso dizer, uma plateia onde você vai fazer e levar aquilo que eles querem ouvir, né? E às vezes o pregador acaba se encaixando uma mensagem disso, atrativa, né? Atrativa. E é por isso que nós escolhemos esse tema, né? Sobre as dificuldades de um pregador hoje nos nossos dias. E nada melhor do que você, que é uma pessoa que é um pregador itinerante, né? Prega muitas igrejas. Você esteve estacionado esses dias, doente, né? Por conta da enfermidade. Inclusive, se você quiser também falar a respeito disso. Algumas pessoas perguntaram, cadê o Eduardo? O Eduardo sumiu, por onde é que o Eduardo anda? Foi arrebatado. Né? Ocorreu, né, essa enfermidade, né? Amém, pastor Gabriel. Essa temática que foi escolhida, né, pelo programa Conversa de Cristão, é uma temática bastante relevante, né, e propícia para o contexto em que nós estamos vivendo, as dificuldades de um pregador. E nós já temos uma certa jornada com Deus, né, uma certa caminhada. Pastor Gabriel, como eu frisei, né, e ele também frisou no começo, desde criança, né, que nós pregamos o Evangelho. Eu estou caminhando já aí para os 19 anos de Ministério da Palavra, de 11 para 12 anos. Eu já dei os meus primeiros passos na pregação. E eu gosto sempre de falar, pastor Gabriel, eu até falei no podcast do Idcast do meu amigo Berg, né, esteve até aqui também no programa, que tudo na minha vida começou de forma muito precoce. Muito precoce. Eu nasci num berço evangélico. Meu pai já dorme no Senhor. Ele, quando partiu, já tinha mais de 40 anos de fé. E me lembro, né, tenho muitas memórias de quando meu pai me colocava na garupinha da bicicleta dele e me levava para a igreja, para as escolas dominicais, domingo pela manhã. E as escolas naquela época, pastor Gabriel, eram cedo, 7 horas da manhã. Verdade. As escolas dominicais já estavam começando. E eu cresci, né, nesse ambiente espiritual, conhecendo a palavra de Deus, ouvindo muitos pregadores na época que foram referenciais, que foram paradigmas, né, espelhos para mim. E eu fui, criando esse desejo, essa chama dentro do meu coração pela pregação, pela palavra. E hoje nós estamos aí, né? Eu quero compartilhar um pouco dessa experiência, né, que nós temos vivido nesse ministério que não é fácil, é um ministério muito espinhoso, né, muito ardiloso. Mas estamos aí fazendo a vontade de Deus. E corroborando com a sua fala, pastor Gabriel, e dentro da temática que será discorrida, que nós estamos trabalhando aqui nesta noite, realmente estamos vivendo num tempo em que muitos pregadores eles têm se vendido, né?
eles querem trazer mais aquelas mensagens atrativas, aquelas mensagens de amassageamento de ego, infelizmente, mas nós precisamos ter o compromisso de sermos fiéis à palavra de Deus, porque nós somos ministros do Evangelho. Né? E a gente tem que pregar o Evangelho na sua essência, da forma que ele é. Mas eu tenho visto, pastor Gabriel, até amigos meus, que infelizmente, que para ter uma agenda lotada, eles se adequam, eles se amoldam, eles seguem um padrão de uma mensagem atrativa, de uma mensagem mais triunfalista, de uma mensagem mais para aquele viés da teologia da prosperidade, de uma mensagem mais avivalista, para ganhar agenda. Eu prefiro ter uma agenda pequena, mas pregar a verdade sem omiti-la, do que ter uma agenda lotada, pregar de segunda a segunda, mas pregar somente uma mensagem que vai agradar a homens. Eu preciso pregar, todo ministro, todo pregador que me ouve agora, tem que ter consciência, tem que estar cônscio disso. Eu preciso ser fiel ao chamado que Deus tem na minha vida e pregar a verdade sem omiti-la, queira o homem gostar ou não, quer ouvir ou não, tem que pregar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele exorta inclusive a Timóteo, né? Timóteo, pregue fora tempo ou fora de tempo, né? Porque vai chegar o tempo em que as pessoas não vão querer ouvir, né? A sã doutrina vai ser como uma coceira no ouvido. Eu fiquei imaginando quando eu ouvi essa palavra, aquela coceira que você pega ali e fica coçando, incomoda, né? Incomoda. Então, alguns temas eles têm sumido do altar, como santidade, né? Hoje é difícil você ver. Infelizmente, a gente tem visto um povo que eles... tipo assim, a doutrina, o culto de doutrina, antigamente, ele era o culto principal na vida do cristão. Exatamente. Né? Hoje é campanha, né? Nada contra a campanha. Eu trabalho com campanha nas igrejas que a gente pastoreia. Porém, as pessoas têm mudado o foco, né? As pessoas não estão procurando primeiro o reino, estão procurando primeiro as demais coisas. Estão invertendo, né? E é isso que tem acontecido às vezes, que o pregador, como você falou, para querer agenda, para encher mais, eles acabam indo para este lado também, né? Exatamente, pastor. Eles acabam se amoldando, né, a esse sistema, infelizmente. E só para a gente começar aqui, dentro de uma fala introdutória, né, e preliminar, essa temática é muito importante, pastor. Com certeza, muitos amigos nossos, pregadores, estão ligados agora, né? E outros também ouvirão depois esse programa abençoado, em formato de podcast, né? Muito bom, quero parabenizar pastor Gabriel, né? E toda a diretoria desse programa pela iniciativa, pela proposta. Com certeza, só quem ganha é o povo de Deus, né? É verdade. O povo de Deus aqui de Maranguape, com certeza que esse programa também ele vai crescer muito, vai atingir muitas outras pessoas, né? Todo o estado, o país e até pessoas fora do país. Lá em 1 Coríntios capítulo 4, pastor, o apóstolo Paulo ele vai tentar resolver um problema teológico, né, e doutrinário que estava acontecendo dentro do seio da igreja de Corinto. A igreja de Corinto ela se situa em uma cidade totalmente tomada, né, pela corrupção, que é a palavra Corinto, né, que significa corrupto. E era lá em Corinto que havia o templo do deus Apolo, né, e o templo da deusa Afrodite, que é a mesma Diana adorada entre os efésios, e nesse templo havia, né, um ritual, e havia 1000 prostitutas, que através dos cultos à deusa Diana, né, que era um culto regado à promiscuidade, à imoralidade, ao hedonismo, né, à erotização, e a tantas coisas terríveis, Paulo vai dedicar 1 ano e meio ali naquela igreja, consolidando os irmãos ali na fé, e no capítulo 4, Paulo ele vai trazer uma palavra exortativa, né, exortativa àquela igreja e aos ministros da igreja. E ele vai tentar resolver um probleminha do capítulo 1, capítulo 2 e 3, que era uma dissensão que estava acontecendo ali no seio da igreja, né? Um partidarismo, havia grupos de partidários dentro da igreja, uns diziam, eu sou de Apolo, outros eu sou de Paulo, outros eu sou de Cefas, que é Pedro, e os mais conservadores, os que se julgavam mais espirituais, diziam, nós somos de Cristo. Estava até ouvindo uma pregação de um grande pregador, que é uma referência, né, na pregação expositiva no Brasil, que é o pastor Hernandes Dias Lopes, que com certeza para mim e para o senhor também é uma referência. E ele pregando acerca desse texto,
ele coloca as siglas, né, dos partidos que estavam ali em Corinto. Havia o PLP, Partido Liberal de Paulo, havia o PFP, Partido Filosófico de Apolo, o PCP, Partido Conservador de Pedro, e havia também, né, o PDC, Partido de Cristo. Então a igreja estava totalmente ali dividida. E como Jesus ensinou no Evangelho de Mateus, um reino dividido não subsiste. O reino contra si mesmo dividido não subsiste. Então Paulo vai tratar desse problema que estava acontecendo no seio da igreja. Ele vai dizer, assim que todos os considerem ministros e despenseiros dos mistérios de Cristo. Interessante que Paulo, nos 2 primeiros versículos, Paulo está tratando de uma forma amorosa, com humildade, mas a partir dos versículos 3 e 4, Paulo vai tratar com um tom mais arrogante, porque Paulo estava zangado mesmo, pastor. Paulo estava zangado. A usar da autoridade, né? Isso, com a forma com que a igreja olhava para os seus ministros. E essa palavra assim é um adjetivo que ela modifica e ela autentica um verbo. E o verbo vem depois, que quer dizer considerai. Interessante que essa palavra assim significa rótos. Paulo está dando uma conclusão. Paulo está dizendo, vamos acabar com esse partidarismo na igreja. Vamos acabar com essas facções dentro da igreja. Paulo está falando, considerai, e essa palavra considerai é loxestos, ministros de Deus e despenseiros. Interessante, uma vez, durante essa experiência, esses anos de fé que eu tenho, né, pregando a palavra, que uma vez eu cheguei para um irmão e fui falar com ele, e não citei, né, o cargo eclesiástico que ele possuía, e ele ficou um pouco assim, disse, meu irmão, irmão não, ministro, meu Deus, pastor, rapaz, me respeite, rapaz, que é isso e tal. Eu conheço muitos assim, viu? E interessante, pastor, que se nós pegarmos a palavra ministro, é uma palavra grega, e se transliterarmos para a língua portuguesa, significa reperetas. Reperetas, segundo alguns comentários bíblicos, como o comentário Beacon, vai falar que reperetas é um termo usado para um remador de segunda categoria, um servo que estava predestinado a remar até a morte. Pronto, no instante quebra o orgulho desses camaradas, esses pregadores que gostam de autopromoção, que se acham autossuficientes, que são arrogantes, são orgulhosos. Ministro, essa palavra ministro, Paulo usa aqui um recurso didático, não é como um ministro lá de Brasília, que está revestido de autoridade de poder. Essa palavra ministro que Paulo usa aqui no original é um servo que vai trabalhar até a morte. É interessante, né, pastor? Então, Paulo está tentando resolver esse problema aqui. Queridos, Apolo, ele regou. Eu plantei essa igreja, eu fundei essa igreja, Apolo veio, discipulou os irmãos na palavra, mas quem dá o crescimento é Cristo. A primeira coisa que o pregador tem que ter em mente, o primeiro desafio do pregador é como ele vai se comportar diante da forma que a igreja olha para ele. Porque, infelizmente, pastor, o problema dos ministros começa na igreja. Porque a igreja quer fazer desses pregadores ídolos, quer fazer de cantores ídolos, estrelas. E no reino de Deus, pastor Gabriel, não existe estrelas, porque só quem brilha é o sol da justiça. E enquanto o sol da justiça brilhar, a estrela não brilha. Hoje tem muitos servos que estão como popstars, né? Isso, são verdadeiros profissionais do altar. Marca, né, um evento com um conhecido, vem a multidão, já é um de casa, a multidão já é pouco, as pessoas estão tratando como celebridades, né? Exatamente, exatamente. Então Paulo ele traz à tona aquela igreja de Corinto essa verdade, né? A igreja olhava para os ministros com predileção. Não, eu prefiro Apolo, que ele é mais eloquente nas palavras. Apolo era de Alexandria, né? Se formou nas grandes escolas acadêmicas ali do Egito. Ele era um filósofo. Não, eu prefiro Paulo. Então, estava vendo essa divisão no meio da igreja. Infelizmente, pastor, querendo ou não, nós vemos hoje em muitas igrejas essa predileção por pregadores. Verdade. Não, eu prefiro fulano de tal. Não, eu prefiro fulano de tal que tem uma mensagenzinha mais calminha e tal.
não prefiro aquele outro, que aquele outro é fogo puro e tal. Então, esse é o desafio do pregador. Primeiro, como a igreja olha para os seus ministros e como esses ministros de Deus se comportam diante dessa ovação, dessa predileção, dessa preferência que há na igreja por eles. Até que a gente vai analisar, você vê isso, era difícil a gente ver essa questão de pregador itinerante antes, né? Isso. A gente sempre trabalhava geralmente com os de casa, era muito difícil você trazer um pregador de fora, ou acho que pela dificuldade, naquela época nem todo mundo tinha carro, nem todo mundo tinha moto, então não existia essa locomoção de um lado para o outro. Hoje a gente vê pregadores que têm agenda todos os dias, em 2, 3 vezes por dia, né? Minha esposa até comentava e perguntava, quando é que esses homens sentam para ouvir, para aprender, né? Para ouvir uma doutrina, alguma coisa, né? Mas eu acredito que há umas dificuldades nesse ministério, né? Dificuldades do ir e vir, dificuldades do momento de ter aquilo com Deus para poder passar essa mensagem, né? Isso é verdade, pastor Gabriel. Antigamente as coisas eram mais difíceis, né? Eram mais difíceis. Eu me lembro que quando eu comecei nos meus primeiros passos no Ministério da Pregação, era muito difícil o pregador, cara. Eu chegava a pregar, as igrejas faziam campanhas de 7 dias, eu chegava a pregar 2 vezes na campanha pela escassez de pregadores que havia. Tinha quantos anos? Eu tinha de 11 para 12 anos eu comecei a pregar. Já era os pregador mirim, né? De pregador mirim, o senhor também, né? Foi contemporâneo, né? A gente começou nesse período aí. Quando eu comecei a ministrar, eu me converti aos 11 anos e aos 12 eu já ministrava, né? Eu era da Assembleia de Deus no Ministério Fortaleza, a pessoa do pastor Jorge Luiz, na época. E ele vinha me buscar aqui em casa, me levar a Fortaleza, Caucaia, Maracanã para ministrar a palavra, né? Pastor Paulo Sérgio também fez muito isso. E eu lembro que era uma igreja diferente naquela época. Muito diferente, né? Muito diferente da de hoje. E aí a gente fica a se perguntar, né? E analisando a diferença daquela igreja para a igreja de hoje, né? Muito diferente, pastor. Muito diferente. E outra coisa importante também, pastor, é que naquela época o acesso era mais difícil, né? A locomoção era mais difícil. Eu lembro uma vez que um amigo meu me convidou para pregar em Fortaleza, e até hoje eu não sei andar em Fortaleza, viu? Só nos bairros mais conhecidos ali, na Osório ali e tal, né? Eu me lembro, pastor, que nesse tempo tinha negócio de mandar Uber, o camarada vir buscar em casa e deixar não, viu? Olha que interessante aqui, tem um Jefferson Souza dizendo, andei muito, mas esse é Eduardo, pregando, andando de bicicleta e indo evangelizar na Caucaia. Meu Deus do céu, agora... É o presbítero Jefferson, né? Jefferson, não, o grande esse. Deus abençoe o Jefferson grande, em nome do Senhor Jesus. Vamos trazer o homem aqui no programa, né? Vamos, o Jefferson, ele tem sido um referencial de pregador na nossa cidade. É um dos nomes, né? E eu indico, é um dos grandes nomes, né? Para a glória de Deus, de pregador que lê o texto, interpreta o texto e aplica o texto. Porque um dos grandes desafios, que vamos tocar nesse assunto daqui a pouquinho, do pregador nesse tempo é preparar uma mensagem. Preparar uma mensagem, né? Para o evento, para o contexto em que ele está. Isso também, pastor Gabriel, é um desafio para o pregador. Porque tem pregador que ele vai pregar, ele lê o texto e lê o contexto. Só que depois que ele fecha a Bíblia, ele diz, agora aperta o cinto que o fogo vai cair. Aí ele sai do texto, faz viagens nacionais, internacionais, interplanetárias e nunca mais volta para o texto. Eu já vi pregador nem usar o texto que leu e nem a Bíblia, né? Exatamente. Gritar não. Que Deus vai dar isso, Deus vai dar aquilo, Deus vem de bandeja, vai estar entregando, o anjo vira garçom, o anjo vira vendedor de automóvel, aquela coisa toda, e não aplica realmente a palavra, né? Exatamente, pastor, exatamente. Tem pregador até que diz assim, os pregadores preguiçosos, que não quer estudar a Bíblia. E vai um recado para você que é um novo pregador, jovem pregador, ou você que aspira ao ministério da pregação. Se você é um camarada preguiçoso, que não gosta de ler, você tem uma grande probabilidade de fracassar no seu ministério. Para começar, uma pessoa que tem preguiça de estudar, de ler, de estudar a palavra, ele já começou fracassando.
porque tem que ler. Nós vemos aí na carta a Timóteo, tanto na primeira carta como na segunda carta, a carta também a Tito, que são as cartas pastorais de Paulo, né, para os seus filhos na fé, tanto o jovem pastor Timóteo como o jovem grego Tito, ele sempre vai trazer, né, essa advertência, esse conselho. Timóteo, pregas a palavra, a tempo e a fora de templo, é digno de renobrados honorários, de dupla honra aquele que se afadiga na palavra, medita nela, né? Que desde a tua meninice, Timóteo, tu sabe as sagradas letras que a tua avó Eunice, a tua mãe Lloyd te ensinou, então te aplica a palavra. E um dos requisitos, né, do presbitério, do episcopado, daquele que deseja o ministério pastoral, é ser apto para ensinar. Para ensinar. Então, o pregador, um dos desafios dele é esse. Ele preparar uma mensagem, ele ler o texto, examinar todo o contexto, interpretar e aplicar o nos texto. Nossos dias. Ou seja, primeiro você lê o texto, você vai ter toda aquela visão panorâmica, né, de todo o texto, você vai encontrar, identificar a chave, a parte central do texto. Uma vez encontrando a chave do texto, você vai ter a capacidade de interpretar o texto. E uma vez interpretando o texto, você vai fazer a aplicação pessoal e prática do texto. Ou seja, aonde esse texto se encaixa nos nossos dias, na nossa vida hoje. Interessante, ó. Isso aqui é uma aula para você que está ouvindo essa palavra. Eu sei que os pregadores já sabem disso, né? Mas não é bom a gente estar sempre, né, repetindo, que a repetição é pedagógica e é didática, né? Primeiro você vai ler o texto. Você vai ler o texto e você vai interpretar o que é que Paulo, o Timóteo, dependendo da pessoa que está escrevendo ali, quer transmitir para aqueles ouvintes primários. Como é que aqueles interlocutores do período de Paulo estavam lá no tempo também. Né? Exatamente, fazer a exegese correta, né? O contexto cultural, o contexto histórico, porque existem textos, pastor Gabriel, e ouvintes que nos escutam, que você só vai compreender e entender se você for para a fonte histórica, para a fonte cultural. Jesus profetizou a destruição do templo. Essa destruição já se cumpriu, mas tem pregador e crente que não sabe ainda. Já se cumpriu 40 anos depois, que Jesus profetizou no ano 70 da era cristã, quando Tito Flávio Vespasiano entrou em Jerusalém, destruiu o templo foi queimado, houve uma grande diáspora de judeus, né, e só foram se reunir novamente em 1948, quando em uma reunião na ONU, né, um brasileiro, Oswaldo Aranha, deu o voto de Minerva, e assim os judeus, Israel voltou a ser reconhecido como nação novamente. Então, existem textos que nós só vamos compreender se nós nos reportarmos à fonte cultural, histórica, assim nós entenderemos. E agora você falou de um assunto muito importante também, que eu acho que é uma dificuldade muito grande dos pregadores, não só dos pregadores, mas até o ministério pastoral. Uma coisa que eu sempre falo nas nossas reuniões, nas questões, que o mínimo que uma pessoa tem que ter para chegar ao presbitério é dominar bem a palavra. Isso. Né? Hoje a gente vê muitas pessoas sendo consagradas que mal sabem orar, né? ou ler um texto, né? E são consagradas, já estão subindo de nível, e não que a gente não queira que uma pessoa seja consagrada, mas eu acho que tem que haver uma preparação. E aí uma dificuldade que eu vejo hoje no tempo que nós vivemos, eu vou falar tanto do pregador como do dirigente, do pastor, é essa questão do tempo. Porque para estudar tem que ter tempo. Né? Tem que ter o tempo para você estudar. E aí quando o cara tem que se virar no 30 para trabalhar, para sustentar a família, né, para cuidar da obra, e no caso do pregador, para sair de indo para vários cantos, ministrar a palavra, aí o cara tem que se virar nos 30, né? Tem que se virar nos 30, pastor? Interessante a sua fala, pastor, quando você frisou acerca da precoce consagração de alguns obreiros, né, de algumas pessoas que não têm um conhecimento básico. Nós falamos aqui, né, alguns minutos atrás, que um dos requisitos, dos critérios ali, dito por Paulo em 1 Timóteo 3 e também Tito, né, para o presbitério e até mesmo para o diaconato, é que seja uma pessoa apta para ensinar, uma pessoa que domine a palavra, que maneje bem, né, a palavra da verdade. E um dos requisitos também é que não seja neófito. Então nós temos visto, infelizmente, muitos pastores, muitos líderes
no afã de ver a tribuna recheada de obreiros, né? Infelizmente, muitos púlpitos, pastor Gabriel, muitos altares, eu prego em muitas igrejas, em várias denominações, você vê que a preocupação maior não é com o caráter e com a preparação dos obreiros, mas com o carisma dos obreiros. O obreiro é um camarada que ele é cheio dos dons espirituais, um camarada avivado, pentecostal e tal, e tem dons de profecia, já consagra o camarada sem ter um preparo. Então, primeiro, o obreiro, antes da consagração, ele precisa se preparar, né, fazer um curso básico de teologia, ele ter pelo menos, pastor Gabriel e ouvintes que nos ouvem, uma base das doutrinas basilares da fé. Justificação, salvação, santificação, regeneração, né, e tantas coisas mais. Então, é muito importante, pastor, essa preparação. É um problema muito grande essa questão do precoce, né? E às vezes as pessoas... há uma dificuldade tão grande hoje com o evangelho que as pessoas às vezes nem querem mais ser submisso. Tipo, eu conheço pessoas que aceitaram a Jesus hoje, 2, 3 meses já querem ser pastor, já querem... Nunca foram consagradas Virou nada, moda, e né? já querem, né? E aí a gente vamos aprender até com o próprio apóstolo Paulo. Paulo, quando ele se converte, você é conhecedor bíblico assim como nós e quem está assistindo, Paulo ele não vai exercer de imediato o ministério que ele foi chamado, não. Né? Ele passa por um período de preparação. 14 Você vê anos. que ele vai para o deserto, né? Ele fica cerca de 3 anos no deserto da Arábia. Lá. E aí há essa preparação. Paulo, mesmo recebendo o chamado, ele estava sob a autoridade da igreja de Jerusalém, né? Porque Paulo ia pregando a palavra, ia abrindo as igrejas, mas a instrução que Paulo trazia vinha lá da igreja de Jerusalém, que eles iam passando para ele. Aí hoje o cabra acha que aprender um salmo ali já é um grande pregador. Pronto, já abre a igreja. Já abre a igreja, né? E isso vai fazendo com que as pessoas vá deixando de lado o verdadeiro ensinamento para ir por algumas... Tem até um texto que a gente separou, vou pedir para o Davi colocar para a gente fazer essa leitura, ainda dentro do assunto que a gente leu, que fala muito dentro dos nossos tempos. Foi para aquele tempo e é para a gente também hoje esse texto, porque ele fala muito forte sobre o que nós estamos enfrentando hoje, né, essa dificuldade. E as pessoas elas não veem isso. Então o Davi vai colocar aí para a gente fazer essa leitura. E eu quero já louvar a Deus por todos os irmãos. Jefferson, daqui a pouco a gente vai ler aí. O Jefferson está botando uns comentários aqui muito fortes. Eita, Jefferson, deixa Deus te usar, negão. Lá em 2 Timóteo 4 diz assim: prega a palavra, insiste a tempo e a fora de tempo, aconselha, repreende, encoraja com toda paciência e sã doutrina, porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmo, de acordo com suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se aos mitos. Olha como isso é interessante, que nós estamos vivendo hoje. Hoje as pessoas estão assim, ó, não gostei daquele pastor não, pula para outro canto. Exatamente. Quando chega lá, passa um pedacinho, o pastor falou uma coisa, não gostei disso não. Já é o famoso crente macaco, né, que chama, né? Crente macaco. E a gente vê isso dentro dessa palavra, né? Interessante, pastor, que o senhor frisou duas questões interessantes, que eu fiz todo um script aqui, né? Mas essa é mais uma conversa, né, e tal. O senhor falou, mas fique à vontade, de dois desafios interessantes. Primeiro, o senhor frisou acerca da preparação, de um tempo, né, probatório, de preparação que todo pregador precisa ter. E nós estamos vendo, pastor, no nosso contexto, uma consagração muito precoce. O camarada, ele vai dormir auxiliar e acorda pastor. E outros ainda são mais petulantes ainda. Já acordam apóstolos. Recebeu uma unção aí com óleo de peroba, né? Com óleo de cozinha. Não, eu sou pastor porque Deus revelou que eu tenho que ser pastor e tal. E não passou por um período de preparação. E o senhor frisou bem, né, o exemplo do apóstolo Paulo, que passou 14 anos após a sua conversão para começar o ministério, pastor.
Isso está registrado em Gálatas capítulo 2, no primeiro versículo. Ele passa 10 anos em Tarsis, né? A sua cidade natal, passa mais 3 anos no deserto da Arábia e passa ali mais 1 ano ali para poder iniciar o seu ministério. Nós temos também um exemplo, pastor, do próprio Jesus. Né? Jesus nasce em Belém da Judéia. Nós vemos Jesus com 12 anos ali em Jerusalém, na festa do Bar Mitzvah, porque todo menino judeu, quando ele completava 12, 13 anos de idade, ele ia a Jerusalém para participar da cerimônia do Bar Mitzvah, que era o filho do mandamento. Ele já era considerado o filho da lei. E com essa idade, todo menino judeu, pastor Gabriel, já tinha que ter decorado de cor todos os 613 preceitos da lei. E ele estava ali, indagando os doutores e ensinando aos doutores. Só vamos ver Jesus com 30 anos sendo batizado por João Batista no Jordão. Então foram 18 anos, né? 18 anos de preparação para começar o ministério. Davi, para ele ser ungido a rei, ele esperou mais de 14 anos. De 16 anos, quando ele foi ungido pela primeira vez em sua casa pelo profeta Samuel, até assumir o trono, foram 14 anos. Infelizmente, hoje, os pregadores não querem mais esperar o tempo de Deus. E o senhor falou de uma segunda coisa também, que é um desafio, uma dificuldade para muitos pregadores, e isso é importante, viu, pastor Gabriel? Está submissa à sua liderança. Porque tem camarada que começa a pregar um pouquinho, já faz um cursozinho básico ele já não quer mais se submeter à sua liderança. Não, pastor não manda em mim, e dirigente não manda em mim, eu faço o que eu quero, eu vou pregar onde eu quero. Não é assim. Você, jovem pregador que me escuta, vai um conselho para você. Você quer ter sucesso no seu ministério? Você quer ver êxito no seu ministério? Obedeça a sua liderança. Saia para pregar, mas debaixo da bênção do seu pastor. E assim você vai crescer. Principalmente nas doutrinas, né? Doutrinas. Aquilo que a sua liderança está passando. Como eu falei, o apóstolo Paulo, ele abria a igreja, mas ele recebia lá de Jerusalém dos apóstolos, eu não lembro o capítulo nem o versículo, mas em Atos vai falar a respeito disso. Né? E hoje não, hoje, como você falou, o cara dorme auxiliar e acorda pastor, né? Eu lembro que, e a gente vê, hoje a gente ainda vê isso em alguns ministérios, né? Há uma preparação, né? O cara é novo convertido, ele vai passar por um discipulado, ele vai passar um bom tempo. Tem ministério que às vezes é até demais, a gente fica, poxa, o cara tem tantos anos de diácono, tem tantos anos de presbítero, e às vezes é necessário esse tempo preparatório, né? Sim, sim. Até antigamente você não via evangelista novo, né, presbítero novo, pastor novo, a maioria eram pessoas anciões, de idade, né? Exatamente. E é muito importante também, pastor, que os ministérios invistam, né, nos seus jovens pregadores. Né? Nós viemos de uma época em que nós tivemos alguns mentores espirituais, né? Alguns mentores espirituais. Eu tive algumas referências, né, quando era mais novo. Eu posso falar de algumas aqui? Pode, fique à vontade. Eu tive algumas referências de pregadores pentecostais, eu quero deixar aqui bem classificado, né? De pregadores pentecostais e de alguns pregadores também mestres, né? Porque tem uma diferença entre um pregador avivalista e aquele pregador que ele é um doutor, que ele é um mestre. Eu me lembro que nos meus primórdios, o Marcos Feliciano estava no auge, né? Todo mundo queria ser o Marcos Feliciano, né? Os pregadores já compravam um suspensóriozinho, né? Um colete, né? Eu me lembro com 12 anos, na cidade de Cascavel, que foi onde eu também iniciei, né? Porque o meu ministério teve uma conexão entre Maranguape e Cascavel, essas duas cidades, né? Eu ganhei o meu primeiro colete, rapaz, era do Exército. Eu fiquei tão feliz quando eu ganhei esse colete, pastor Gabriel, que eu passei quase uma semana com diarreia. Cara, eu fiquei muito feliz e nessa época, né? Quem é da nossa época vai lembrar que o Marcos Feliciano ele foi um grande orador, um grande agitador de águas, né? Ele foi uma grande referência. Ele era né? Cadeira cativa nos Gideões missionários, né? Que era o sonho de todo pregador um dia chegar a pregar nos Gideões. Hoje há muitos escândalos, né? Eu confesso, pastor Gabriel, que eu tinha um sonho de pregar nos Gideões, né? Se eu receber o convite eu vou pregar, mas eu não tenho mais esse sonho todo de pregar lá, né? Dá um cafezinho? Quero um café, só se for preto, é preto? Então, eu também tenho uma referência de um pregador mestre, que é o pastor Hernandes Dias Lopes, um homem que é formado em pregação expositiva,
Tenho também como referência o pastor Silas Malafaia, né, que ainda é uma grande referência, que é uma voz profética aqui na nossa nação, mas eu não posso deixar de frisar, eu até falava isso no Idcast, que é o primeiro podcast cristão de Maranguape, do meu querido e nobre amigo Berg Souza, nosso amigo, né? O Berg é um mestre também, é um referencial de pregador na nossa cidade, e eu frisava lá que no começo do meu ministério da pregação, pastor Gabriel, eu tinha também o meu irmão mais velho, que é o presbítero Josué Medeiros, como uma referência. Eu via a forma com que ele pregava, né? E ele pregava gesticulando, ele era muito expressivo, eu achava muito lindo a pregação, e despertou esse desejo em mim de ser um pregador. Eu quero ser um pregador, eu quero ser um ganhador de almas, e esses pregadores que eu acabei de citar foram referências, foram paradigmas para o meu ministério, e hoje eu estou aqui, né? Ainda estou aprendendo, engateando ainda, né? Tem também um que eu gosto muito de ouvir, algumas ministrações, é Augusto Nicodemos, né? Muito bom. Augusto Nicodemos Lopes, será que ele é parente do Hernandes Lopes, hein? Rapaz. Eu vi uma live deles dois, eles são pastores da presbiteriana, né? E aqui no Maranguape também nós temos algumas referências, né, de pregadores, de homens que, como eu falei a princípio, que lê o texto, interpreta o texto e aplica o texto, ou seja, que são exímios exegetas, hermeneutas bíblicos. Nós temos aqui o pastor Gabriel, estou na frente de um gigante aqui da palavra, né? Somos servos, né? Somos riperetas, né? Somos dispenseiros, né? Somos mordomos da casa, né? Onde há a lei de Deus. Eu posso citar também alguns nomes aqui, né? Desculpa se eu se esquecer, porque aqui em Maranguape, pastor Gabriel, eu louvo a Deus, nós temos um berço muito grande. Um berço muito grande de pregadores. Eu me lembro aqui, eu me reporto agora, né, aos primórdios, que a falta de pregador era tão grande que nós tínhamos que exportar pregadores de Maracanaú, de Fortaleza, de outros lugares, porque aqui em Maranguape mesmo, né, já tinha passado antes de mim uma geração muito boa, né, como ainda hoje existem pessoas da geração que me antecedeu, como pastor Daniel Soares, né, e tantos outros, né? Mas nós temos um berço muito bom. Eu posso citar alguns aqui, pastor? Pode sim. Berg Souza é uma referência na pregação, né? Regivando Fausto também é um homem que tem muito conhecimento. Temos também o pastor Wellington Siloé, que prega muito, Miguel Oliveira, Jefferson Souza, né? É tanto pregador, pastor, que eu... Jefferson Lima, Jarde Queiroz. Daqui de Maranguape também a gente tem o Cláudio Vieira, né? Cláudio Vieira. Na verdade, o Cláudio Vieira agora migrou, né? Agora ele é cidadão calcaense? Como é que chama aqui, embora na Calcaia? Eu não sei, mas ele está na Calcaia, né? Ontem eu estive no culto lá na congregação do centro, um culto abençoado, ele estava lá ministrando a palavra. Uma palavra maravilhosa. Deus. Cláudio Vieira, um grande pregador. Então, esses são alguns nomes, né? Que eu citei, mas tem muitos mais pregadores que foram e que são, né? Eu estou falando de pregadores jovens, né? Até de jovens casados, né? Que realmente pregam o que a Bíblia informa, né? O que a Bíblia fala do jeito que ela faz a exegese correta do texto. E tem uma nova ramificação, uma nova mescla que está surgindo aí. O meu conselho para você é que você... posso falar, pastor? Eu posso já dar algumas dicas aqui para esses jovens pregadores, nessa nova geração que está se levantando agora. Primeiro, o pregador ele precisa ter 3 coisas que eu julgo ser essenciais para que ele tenha sucesso no seu ministério e nos seus sermões. Primeiro, ele precisa ter humildade. Que é o primeiro desafio do pregador. Humildade. Humildade para sentar, para ouvir o outro pregar. Porque, infelizmente, aqui mesmo na nossa cidade, existem pregadores que não sentam para ouvir o outro pregar. Já estão inchados, né? Já são... Exatamente. Já estão revestidos, pastor, do antropocentrismo teológico e eclesiástico. Né? Tem pregador, pastor, que não pode receber cargo, não pode receber poder. Porque tem aquela frase, aquele ditado que diz que quer saber quem é quem, dê poder a ele, né? Então, a humildade é imprescindível ao pregador. O pregador precisa ser humilde para se submeter à sua liderança, humilde para sentar para aprender, porque você nunca estará apto para estar de pé para ensinar se você nunca sentou para aprender.
Então, isso é humildade. Eu gosto sempre de dizer, pastor Gabriel, e os ouvintes que nos ouvem nessa noite, que a humildade é uma virtude abstrata. Ou seja, ela é invisível. A humildade não sabe que existe. No dia que a humildade souber que existe, ela deixa de ser humildade. Sabe aquele versículo, deixa que os outros te louvem? Aquele camarada diz, eu sou humilde e tal, ele já deixou de ser humilde. Porque a humildade não está nas palavras. A humildade, muitos têm uma visão equivocada, não está no vestir. Aquele irmãozinho, rapaz, ó, assim, humilde. É tão humilde, bichinho. Ele calça uma chinelazinha com um pregozinho de baixo. Olha, com a roupazinha rasgada, a roupazinha suja. Isso não é humildade. Ou é necessidade, ou esse irmão é necessitado, né, de roupas, ou esse irmão é desleixado. Ou é necessidade, ou é falta de higiene. A humildade, pastor Gabriel, está no caráter. A humildade está no tratar as pessoas, está nas nossas ações, nas nossas palavras. Então, humildade é isso. A primeira coisa que o pregador tem que ter é humildade. Anotou aí, pessoal? Humildade, né? É o principal. A primeira coisa. O espírito de servir. Né? O espírito de servir. O apóstolo Paulo vai dizer assim, pastor Gabriel, que nós temos que considerar os nossos irmãos superior a nós. Se nós tivéssemos esse sentimento e seguíssemos o conselho pastoral de Paulo, não havia esses partidarismos, essas dissensões, essas disputas, essa concorrência que existe hoje. Infelizmente, muitas igrejas viraram, em vez do altar para pregar a salvação, ringue de boxe, de MMA, disputa, quem prega melhor, quem fala melhor, quem tem uma retórica melhor, uma dicção melhor. Entendeu? Então, está tudo errado, pastor. Está tudo errado, tem que ter humildade. Em contrapartida, a soberba, ela é como um mau hálito. Quem tem não sabe que tem. O proverbista Salomão vai dizer acerca da humildade, que a humildade precede a honra. Quanto mais nós nos humilhamos diante de Deus, como disse Pedro, humilhai-vos debaixo da onipotente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. E o próprio Jesus vai falar no Evangelho de Mateus, humilhai-vos, ele vos exaltará, porque aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Então, a humildade é muito importante. E o mesmo proverbista Salomão vai dizer que a soberba precede a ruína. Nabucodonosor, no ápice da sua soberba, ele olha para a grande Babilônia e diz, essa minha grande Babilônia que eu criei para minha glória, para minha majestade, para perpetuar o meu nome. E Deus tira lá o raciocínio, né? A inteligência, ele vai e passa 7 períodos, né? Que uns pregadores, um debate, se é 7 anos, se é 3 anos e meio, comendo capim ali com os animais, né? Debaixo do orvalho do céu. Então, a humildade. Eu aprendi uma coisa, pastor, que eu quero que você, amigo pregador que está me ouvindo, você que está começando agora, anote aí na sua agenda. No reino de Deus não se sobe subindo, se sobe descendo. E detalhe, pastor Gabriel, não é pelo elevador, rápido e prático, é pela escada. É degrau por degrau, é etapa por etapa, é de forma gradual, paulatina. Mas infelizmente hoje vivemos um evangelho micro-ondas. Rapidinho o camarada já está no posto de pastor, de apóstolo, sem ter passado por um preparo. Verdade. Entendeu, pastor? Então, a humildade é presidível segundo o conhecimento bíblico. Isso é um grande desafio do pregador, porque nós temos visto, pastor Gabriel, um grande analfabetismo bíblico. Pregadores que, não preciso ler a Bíblia, aí quando... Deus vai revelar na hora. Deus vai revelar na hora. O manto vai descer na hora, porque eu não sou do mato, eu sou do manto. Tem essas gírias de pregador, né? É por isso que quando vai pregar, quando assume o microfone, só prega coisas sem fundamento. Ele lê o texto, irmão, eu estava lá em casa, eu plantei um pé de banana, eu plantei um pé de laranja. Não tem conteúdo. E tem até pregadores também, por não ter conteúdo, conhecimento da palavra de Deus, ele preenche o espaço vazio com língua estranha. Já viu, pastor? Já. Eita, meu irmão, e Jesus está aqui. Aí falta a palavra, ele preenche com língua estranha. Já vi até cantando. Aí a pessoa esquece da letra e taca tá vendo, não alcança uma nota, né, e tal, né? Então, pastor, logo no começo do ministério, eu acho que o pastor Gabriel também já passou por isso, e você que é pregador também já teve essa experiência. Eu falava mais né do que qualquer outra coisa. Né, irmão? Né, irmão?
Não falava quase nada. Isso é um vício de linguagem, né? Tem outros que dizem louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, para preencher, porque não tem conteúdo, não tem conhecimento bíblico. Então, o grande desafio do pregador é ele se preparar, ele ter conhecimento da palavra. Em terceiro lugar, o pregador tem que ter unção. E o segredo da unção, eu ouvindo outro pregador falar, é que uns são e outros não são. Não são. Então a unção te dá poder. E como se adquire unção? Desenvolvendo uma vida de oração. O buscar, né? O buscar a Deus. Agora lembro-me de uma frase, de uma célebre frase, bastante conhecida, né, do saudoso evangelista Billy Graham, em memória, que ele dizia: muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. E atrelado a essa frase, ele tinha outra bastante conhecida, que fala sobre a oração, que ele dizia: vivemos a geração que menos ora. Pregadores que querem ter sucesso na pregação, que querem pregar e ver o poder de Deus se manifestar, quer ver o fogo do Espírito Santo cair, mas não quer Tem uma orar. vida, né, de oração. O camarada é até um exímio exegeta bíblico, ele era um pregador que tem uma ótima dicção, uma ótima oratória, ele tem presença de palco, ele é um gigante da pregação, mas ele é um anão na oração. Então nós temos uma geração de gigantes da pregação e anões na oração. Eu costumo muito dizer, Eduardo, eu acho que você vai também, não sei se você vai concordar com isso, se não concordar você pode expor a sua opinião, é que vai muito também do chamado, né? Eu acho que existe o chamado específico, né, para aquela pessoa. Eu conheço muita gente que são muito bons ensinando, né, professores teológicos, que tem assim conhecimento, são bibliotecas ambulantes, mas que não conseguem desenvolver, até conseguem desenvolver, mas puxar o povo para dentro da pregação, fazer com que o povo... Porque há a diferença de você expor o conhecimento bíblico e você trazer o povo para dentro daquilo que você está passando. Fazer com que o povo sinta a presença de Deus dentro daquilo que você está ministrando da palavra de Deus, né? E eu conheço pessoas que são altamente inteligentes na instrução, ensinando, sentando ali uma turma, instruindo, explicando, mas na ministração, na pregação já não tem esse desenvolvimento. Por isso que eu falo muito a questão do chamado. Tem dificuldade de compartilhar o conhecimento que tem, né? Até dentro do chamado também pastoral. Eu vejo pessoas que até tentam, mas não conseguem, porque há um chamado específico para aquilo, né? Uns são chamados para apóstolos, outros são chamados para ensinar, outros para aconselhar. Eu acho que cada um, Deus vai trabalhando dentro do chamado, né? Exatamente, meu pastor, concordo plenamente em número, gênero e grau com a sua fala. Existem chamados específicos, né? O próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, ele vai falar sobre os chamados, né? Deus escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, doutores e mestres. Então, esse é um dos desafios do pregador. Viu, pastor? Às vezes o pregador é até aquele camarada que ele tem muitas informações, mas às vezes ele não sabe transmitir, compartilhar esse conhecimento que tem. Eu conheço amigos meus que são formados há muito tempo já, são bacharéis em teologia, mas que na hora da pregação, de expor o texto, de desenvolver o corpo do sermão, ele tem dificuldade. E são pessoas formadas. Quando você senta para conversar, sai... Exatamente. Né? Um camarada que tem um básico em teologia, dá um show de Bíblia nele. Ele tem muita informação. E às vezes numa conversa assim, amistosa, ele transmite conhecimento, mas na hora da pregação, no altar, quando ele está no púlpito, ele tem dificuldade para transmitir o conhecimento. Então, é muito importante também aos pregadores, é um desafio, que você, antes de pregar, você leia o texto e o contexto que você vai pregar várias vezes. Se possível, escute em áudio, né? Baixe a Bíblia em áudio no seu celular, e você vai ouvindo para você conseguir decorar pelo menos 80% das informações do sermão que você vai pregar. Isso eu acho muito importante, pastor. Outra coisa também que eu acho, e aí é um alerta, né, para as pessoas que são pregadores ou que têm, né, é dentro da questão daquilo que você falou no seu terceiro ponto, que é o buscar, né, o buscar. Às vezes a pessoa já chegou no ápice, né, hoje eu tenho uma agenda lotada, prego todos os dias da semana, prego, o mês tem 30 dias, eu prego 40, né, que às vezes tem gente que prega 2, 3 dias na semana. Isso.
E acaba chegando a um ápice de que eu já sei de tudo, já tenho umas mensagens prontas. Aí não tem mais aquela intimidade com Deus, né? De uma vida de oração. Isso é um dos desafios. De uma vida de vigílias, né? Uma coisa até que eu estava falando muito esses dias é como tem sumido as vigílias do nosso meio, né? Eu lembro que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente procurava, a gente tinha que escolher para qual vigília a gente ia, porque tinha 3, 4 vigílias. Todos sábados. Às vezes na semana, quinta, sexta. Lembro quando a gente ia a pé, lá para o Industrial, no Maracanaú, né? Saía daqui da área verde para lá, dava 5 km, 6 km. E quando voltava, cansado, a noite toda de oração, de busca e tudo, voltava também a pé. Hoje as pessoas têm carro na porta de casa, tem tudo na porta de casa e há uma dificuldade de buscar a Deus. Daí às vezes o cara chega num ápice de que ele acha que já conhece toda a palavra, indo e voltando de capa a capa, e aí perde aquele tempo, né, primórdio de oração, de busca, né, e às vezes não vou dizer um erro, mas uma coisa que também que eu percebo muito é que a gente acaba perdendo muito o foco de querer estar em si, só ministrando em cima de altar. Exatamente. Né? O cara, ele é excelente ministrando no altar, mas nunca tira tempo para ir evangelizar, para ir para a rua, para ir para as vielas, para ir para as favelas, quando são os que mais precisam ouvir da palavra, né? Uhum. A gente tem uma multidão de pessoas dentro dos templos. Exatamente. Eu até conversava com, não lembro se foi com Jefferson, que há uns tempos atrás, a gente dia de domingo se batia, acho que era o Everardo, da último programa que ele veio. No domingo a gente se batia com os crentes nas ruas, né? Era 5, 6 grupos das igrejas evangelizando, saindo em campo. Hoje a gente não vê mais isso, né? Hoje as coisas estão tão difíceis, pastor Gabriel, que nem testemunho de Jeová você vê. Nem testemunho de Jeová. Porque todo domingo você via, né? Os testemunhos de Jeová, quando estava fazendo sol, era o guarda-sol, quando chuva, o guarda-chuva. Mas eles não deixavam lá. Tinha gente que ficava até com raiva, né? Eles batiam na porta e tal, evangelizavam. Né? Um exemplo, né, para nós também. O negócio está tão difícil, tão escasso, a evangelização, que nem os TJ você vê mais evangelizar. Você frisou, pastor, um ponto bastante relevante, que infelizmente nós estamos vivendo uma época, um período de muitos profissionais do altar. Mas você chama para evangelizar, não quer evangelizar. Verdade. E esses mesmos pregadores, eles pregam cobrando que a igreja tem que evangelizar, que nós temos que ganhar almas para o reino de Deus, mas eles mesmos não fazem. Então, a responsabilidade, o dever do pregador é tão grande, pastor, porque nós nos tornamos referência para as pessoas. Tem pessoas que acham que vida de pregador itinerante é fácil. Não é fácil. Eu sei que o pastor, ele tem suas demandas, né? Não é fácil, é estreito, ele tem que lutar com pessoas, e onde tem pessoas tem problema, você vai ter que lidar com mentes diferentes, temperamentos diferentes, tal. Sempre tem uma ovelha rebelde, mas a vida do pregador itinerante também não é fácil. O senhor tocou num assunto interessante. Essa é uma grande dificuldade nos pregadores. É quando ele chega em um nível, um patamar, que ele acha que não precisa mais nem ler Bíblia para pregar. Eu já tenho um monte de mensagens aqui decoradas na cabeça e tal, escritas, então eu não preciso mais preparar mensagem para pregar, eu não preciso mais orar para pregar e nem jejuar para pregar. Isso é um grande problema, porque o pregador, ele tem que entender que ele precisa, pastor Gabriel, e os ouvintes que nos ouvem nessa noite, se submeter à presença do Espírito Santo. Ele precisa orar, ele precisa jejuar. Mas, infelizmente, nós estamos vendo uma geração de pregadores que não oram mais, que não tem mais uma vida de consagração, de devocional com Deus. Infelizmente. Verdade. Por isso que quando pregam é aquela mensagem formal, só formalismo, e ninguém sente nada da presença do Espírito Santo. E às vezes quando sente, até vai ser um próximo tema que a gente vai tratar no próximo programa. Às vezes há um movimento muito grande, né? O cara, ele tem uma eloquência muito boa, né? E aí mexe com o povo e pega na mão e diz pro irmão que tá do teu lado. E a gente entende que é de jargão de pregador, né? Mas no final
aquela palavra ela não muda aos ouvintes. Ela não tem o impacto que é para ter. Porque a palavra ela tem que ir, ela tem que mudar, ela tem que tocar, ela tem que gerar alguma coisa. Às vezes você vai para um culto e o pregador tá lá lendo e começa. No final do culto você chega para a pessoa, onde foi que o pregador leu? A pessoa não sabe dizer. Né? Não... Só sei que foi fogo. Só sei que foi fogo. Como é que foi o culto? Rapaz, foi fogo, foi movimento, era rodando, era gente pulando, era gente sapateando, aquela coisa toda. E onde foi que o pregador leu? Eu era assim, pastor. Sei não. Eu era assim. O pastor tocou também num ponto interessante, que existem bons pregadores. O camarada ele tem uma eloquência, ele consegue prender a atenção do seu público, ele tem aquele poder de persuasão, uma mensagem bem convincente, mas ele não sabe fazer uma aplicação da palavra. Ele lê o texto, ele até interpreta o texto. Ele é um profundo conhecedor da exegese, da hermenêutica, mas na hora de interpretar, que é a hora de colocar a cereja no bolo, ele não sabe fazer a aplicação. Então é muito importante, você pregador que está me ouvindo, vai essa dica para você. Interprete o texto e aplique o texto. A aplicação do texto é a contextualização, é o fechamento da mensagem. Você já interpretou como os ouvintes primários daquela época ouviram aquela mensagem, e a aplicação você vai trazer essa mensagem para os nossos dias, para o nosso contexto, aonde essa mensagem pode se aplicar na minha vida. Porque a exegese, pastor, é você extrair as informações que o texto quer te passar. Em vez dos pregadores hoje, alguns fazerem a exegese, extrair do texto, eles estão fazendo uma exegese, ou seja, colocando no texto a sua ideia, o seu pensamento, o seu achismo, e a Bíblia não trabalha com achismo. A Bíblia é a palavra de Deus. E você falou de um ponto também que eu vejo, até às vezes converso muito com o diácono Bruno, o perigo de falar o que a Bíblia não diz. A gente vê pregadores que vai buscar quem era o primo, quem era o vizinho, né? E às vezes a Bíblia ela não traz esses relatos bíblicos, e as pessoas vai como é o ditado que a gente sempre usa? No Google? Não. Quando eu tô o pensamento do pregador. Conjecturando, né? Conjecturando. E eu vejo, às vezes, cada conjectura que o pessoal faz, cada que você fica, rapaz, misericórdia, né? Uma vez eu vi um pregador pregando sobre o Danal, viu, Lombardi? Nosso amigo aqui, Davi, está conosco aqui, né? Eu vi um pregador pregando sobre o Danal. Irmão, o Danal era um homem valente. As pessoas diziam, solta o cabo, Danal. E ele não soltava o cabo. Gente, um absurdo, né? Solta o cabo da nau. A nau, né, era uma peça que fazia parte dos navios. Era navio de carga daquela época. De ancoragem, né? Isso, então de ancoragem. Poder... E o camarada pregando como se o Danal fosse um personagem bíblico, real, histórico. Então, um dia desse eu ouvi outro pregador pregar que Nicodemos estava em cima da árvore. Jesus mandou Nicodemos descer da árvore. Então, gente, é importante você adquirir conhecimento da palavra de Deus. Viu, pastor? Então, a vida do conferencista, a vida do pregador itinerante, é uma vida de total dedicação ao estudo das Sagradas Escrituras. Sempre ele tem que ter uma mensagem atualizada para a igreja. Verdade. O Jefferson aqui está botando uma coisa interessante. Tem muitas frases usadas por pregadores infantis. Olha o exemplo que ele está dando. Se você não glorificar agora, eu vou para casa. Vixe, isso é um apelo. Se você... Deixa eu ver aqui. Estão também dizendo que eu vou falar agora não está na Bíblia. Foi Deus. KKKK. Ou seja, as pessoas às vezes colocam coisas que não é para colocar, né? São os famosos jargões de pregadores, né? Os pregadores, uma fã de ver o povo gritar, delirar, de ver aquele movimento, naquela êxtase, eles acabam soltando essas frases de efeito, né? Não, se você não pegar, eu vou embora agora. Quem que vai me deixar em casa? Liga a chave do carro. Liga a chave do carro. Não, se não pegar, eu e você vamos descer lá. Então isso aí são jargões de pregadores e está faltando conteúdo, está faltando Bíblia, pastor. Eu vim de uma geração que nós pregávamos Bíblia, nós pregávamos palavra de Deus. E com relação ao ponto que o senhor trocou, que é um desafio também do pregador, pregadores que pregam o que a Bíblia não diz.
Aquele texto que Paulo fala assim, ó, a letra mata e o espírito vivifica. Tem muitos pregadores que fazem uma interpretação equivocada. Não, a letra aí é o muito estudar, é o muito conhecimento. Esses pregadores que fazem curso teológico, bacharel, mestrado e tal, aí depois estão mortos espiritualmente. Não lê muita Bíblia não, porque tu vai ficar maluco. Eu já vi muitas pessoas dizerem isso, queridos. Ler a Bíblia você não fica maluco. Você fica maluco se você for querer entender a Bíblia de forma natural. Porque a Bíblia é um livro espiritual. Ou se você já tiver, né, um problema psicossomático, você pode desenvolver o problema. Mas a Bíblia vai te fazer sábio. Eu recordo-me das palavras de Paulo para o seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo. Ele vai dizer, Timóteo, sabes as sagradas letras que pode tornar-te sábio. Então, quanto mais você estuda a Bíblia Sagrada, mais você se torna sábio. A letra ali, gente, você tem que ler o contexto. Texto sem contexto é pretexto para heresia. A lei ali, pastor, é a letra da lei. Entendeu? Os fariseus ensinavam a lei, mas não viviam a lei. Esse era o ódio dos fariseus com Jesus, porque eles eram peritos, eles conheciam a lei, mas não viviam o espírito da lei, que se resumia em uma palavra. Sabe qual era? O amor a Deus e ao próximo. Se você pegar o decálogo, que é os 10 mandamentos, você vai observar que os 4 primeiros mandamentos estão relacionados ao meu amor a Deus e os 6 posteriores relacionados ao meu amor ao próximo. Isso é profético. A cruz, horizontal e vertical, fala do meu relacionamento com Deus e com o próximo. Por isso que Jesus, no Evangelho de Mateus, ele vai resumir os 10 mandamentos em 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, há muitos pregadores em cima dos púlpitos pregando aquilo que a Bíblia não diz. E é um perigo. Isso é um perigo, porque como nós acabamos se tornando referenciais para as pessoas, o que a gente prega como verdade no púlpito, a nave, isso, vai receber como verdade. Uma distorção bíblica aplicada há muito tempo? Manda, pastor. Os humilhados serão exaltados. Eita, olha aí. A Bíblia não diz isso. Né? Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia ela fala de você mesmo se humilhar, aquele que de si mesmo se humilha. Mas ele diz assim, ó, se o que me humilhar, Deus vai me exaltar. Se me humilhar, Deus vai me exaltar. As pessoas usam muito isso, né? Fora outros textos bíblicos que as pessoas distorcem, que não tem nada a ver com o que eles estão interpretando, justamente porque veem esses pregadores. A gente não está aqui desmerecendo pregadores, né? Pessoas que são humildes, mas a humildade, a falta de conhecimento não justifica, né, você aplicar um texto errado, um texto bíblico errado, né? E a gente vê muita gente aplicando isso e vai pegando esses jargões, e às vezes a pessoa fala coisa que nem tem na Bíblia, mas ele diz que tem na Bíblia porque eu vi um pregador dizendo, né? Isso é muito importante, pastor, nós pontuarmos aqui que existe uma geração nova de pregadores que estão nos ouvindo, até pregadores também, né, contemporâneos nossos, da nossa época, que estão nos ouvindo agora, que é muito nocivo isso, pastor, muito nocivo. Nós precisamos realmente nos prepararmos e lermos o texto e o contexto que nós iremos pregar. Isso é muito nocivo à igreja. Estamos vendo pregadores pregando aquilo que a Bíblia não diz. E eu não posso fazer teologia no silêncio das Escrituras. Eu não posso falar o que a Bíblia não está dizendo, né, pastor? E é interessante uma frase, eu sou até amante de frases, né, de bonitas e tal. Eu vi o pregador citando uma frase que é interessante. Quando a Bíblia se cala, eu não preciso ter voz. Um dos reformadores, né, ali na Suécia, na Suíça, se me falha a memória, que foi Zwinglio, ele sempre dizia: eu prefiro que a Bíblia fale em meu lugar. Então você, pregador que está nos ouvindo, leia o texto e deixe que o próprio texto fale, porque isso é uma das regras, né, da hermenêutica bíblica, é que a Bíblia por si só se explica. Não precisa você estar adicionando, acrescentando uma ideia sua, uma conjectura sua, que fira a coerência e a exegese do texto. Fale o que o texto está informando. Pregue o que o texto está ensinando. Então isso é muito importante a gente pontuar. Traz tanta coisa que as pessoas no final não entendem nada, né? Isso. Tanta coisa. Uma vez eu estava até
conversando com um professor teológico do nosso ministério, que eu dizia para ele, a gente tem que ter cuidado de separar quando eu estou dando aula de teologia com alunos que já estão mais ou menos num patamar, quando eu estou dando aula de escola bíblica, que já é aqueles irmãos que não tem muito, que às vezes usa a linguagem teológica para aplicar, que usa num curso teológico para aplicar numa escola bíblica, que às vezes os irmãos ficam sem entender, sem saber o que ele está falando. Ele está falando em línguas, isso é coisa de outro mundo, né? Ou seja, usar a simplicidade. Às vezes o cara, eu já vi pregadores, até mesmo daqui da nossa cidade, que começou a fazer teologia quando a fé está aplicando a linguagem teológica em cima do altar. Ele está entendendo tudo, porque é uma matéria que ele está pegando. Porém, a igreja, o resto, às vezes não entende o que está sendo ministrado. E aí, a igreja é culpada porque não tem que buscar? Eu acho que o pregador ele tem que expor em uma linguagem simples, com que as pessoas venham entender o que é que eu quero passar para ela. Muito bem, pastor Gabriel. Parece que você leu o meu script, o meu sermão, né? Eu tinha anotado alguns... ligado, né? Estamos ligados no mesmo espírito, né, gente? Eu tinha destacado aqui alguns desafios, algumas dificuldades do pregador nesse tempo. E um dos desafios que eu destaquei, até escrevi aqui, foi exatamente esse que o senhor acabou de frisar, né? O pregador, ele precisa fazer a leitura do público para quem ele está falando. Um exemplo bem simples para você entender. Você vai pregar numa igrejinha lá do interior, lá em cima da serra, lá uns irmãozinhos simples, a maioria dos irmãos... Isso, onde os irmãos chamam Jesus de Genésio, né, e Abacuque de Albuquerque. Abre em Êxodo. Abre a sua Bíblia em Exodó. Aí o camarada vai pregar numa igrejinha composta de irmãos simples e vai falar difícil. Irmãos, que as prosopopeias, que o Paracletos, ninguém vai entender nada. Então é muito importante para o pregador que ele saiba fazer a leitura, a interpretação do público para quem ele está pregando. Agora, se ele vai pregar num evento de uma grande envergadura, onde tem muitos doutores ali no púlpito, né, homens abalizados, homens de um grau acadêmico elevado, de um arcabouço teológico avantajado, aí ele pode usar um recurso, né, paliativo, palavras dentro dos seus vernáculos. Então, você, pregador que está nos ouvindo aqui, vá anotando tudo que nós estamos falando aqui, porque isso aqui é importante para você. Isso aqui vai servir de subsídios, vai somar no seu ministério. Faça a leitura, a interpretação correta do público, da plateia para quem você está pregando. Não vá pregar difícil numa igreja que os irmãozinhos são todos simplesinhos, só tem dois dentes na boca, como diz o Marco Feliciano. Um zagueiro e um atacante, um para doer e um para roer. Aí você vai falar difícil, vai falar da símiles, hipérbole. O povo não vai entender isso, então fale em uma linguagem acessível, uma linguagem fácil, uma linguagem simples, que as pessoas entendam e sejam edificadas. Agora eu digo igual jargão de pregador, né? O programa de hoje nem Salomão em toda a sua glória, viu? Muito conteúdo, né? Pastor, tinha tanto pregador bom aqui em Maranguá para você convidar, você convida um rabisco da terra, rapaz. Glória a Deus, amém. Mas é isso aí, Agora, em contrapartida, contra o contexto, eu acho que, voltando dentro daquele assunto que a gente estava comentando a respeito da dificuldade do pregador, eu acho também que, às vezes, há uma dificuldade do pregador nessa questão do trabalho, né, de ter... Hoje é muito difícil você viver da obra, né? Muito difícil. Infelizmente, por alguns motivos culturais, né, podemos dizer culturais, as pessoas elas não têm aquela visão de que é digno que o pastor viva da obra, né, com que ele venha trabalhar, e como ele está trabalhando daquilo, ele venha ser sustentado daquilo. É bíblico, né? É bíblico, né? Mas para muitas pessoas, né, o pastor está roubando, o pastor está fazendo isso, querendo luxar, tá fazendo, né? Aquilo, quer luxar, aquela coisa toda. Claro que existem alguns exageros, né? Hoje tem pastores milionários, né? Através, né? Através do evangelho. E para alguns o evangelho virou negócio, né? Infelizmente, né? Mas isso acaba fazendo com que pessoas fechem a mão a abençoar realmente servos de Deus que estão aí trabalhando. E é uma dificuldade grande. Eu digo por experiência, você também já foi pastor, né?
já foi pastor no sentido de estar pastoreando um rebanho, e sabe da dificuldade que é você cuidar do rebanho e ter que cuidar da sua casa, ter que cuidar dos seus afazeres diários e trabalhar para poder sustentar a sua família, sustentar as dívidas e ter os seus problemas e ter os problemas dos irmãos, porque os irmãos são assim, eles não querem saber o que você está passando, que você não está, eles querem que você esteja ali para resolver o problema. Tem que estar sempre pronto. Né? Tem que estar sempre pronto. E no final ainda querem ouvir uma palavra de bênção, ainda quer que tenham ali uma pregação. Então isso suga muito. Né? Há uma dificuldade muito grande, né? E eu acredito que deve ser uma bênção para as pessoas que hoje conseguem viver da obra, porque o foco deles é cuidar de vidas e estudar a palavra e aplicar aquilo. E eu vejo muitos pregadores hoje na dificuldade de que sair para pregar, né? Às vezes não consegue se manter, né? E aí chega um ponto que eles têm que largar o ministério para poder se sustentar, né? Trabalhar. Interessante, pastor. Você tocou num ponto muito importante, deve ser tratado, na questão da remuneração, né, do ministro, do pastor. E isso é bíblico. O próprio Paulo fala, né, que digno é o obreiro do seu salário, que no original lá fala de alimento. Ele vai dar um exemplo do boi, né? Não se pode amordaçar a boca do boi que debulha. Se você deixar de alimentar o animal, ele vai definhar e vai morrer. Assim é um obreiro, né, que vive integralmente da obra. A gente fala isso com propriedade, né, pastor? Que nós vivemos essa experiência na pele, de se lançar na obra, de ver somente da obra de Deus. Mas chega um certo momento que você precisa trabalhar para se manter, para manter a sua família, né, a sua casa. E dentro dessa fala, pastor, eu tenho dois extremos aí a falar, né? Dentro da temática, né, os desafios de um pregador nesse tempo. Primeiro é que o desafio do pregador também é ele não cair nessa proposta desse novo evangelho que está aí, que é a teologia da prosperidade, né? Que desde o final da década de 90 para os anos 2000, né? Veio por um pastor americano e chegou até o Brasil. Eu conheço amigos meus pregadores que eles estipulam preços para pregar. Infelizmente, pastor, eles acabam caindo nessa proposta. Quando o ministério começa a se alavancar, a agenda começa a aumentar, ele começa a participar de eventos de grande envergadura, de eventos de grandes massas, ele acaba caindo nesse movimento. E acabam se tornando mercenários, né? Acabam comercializando, mercantilizando a fé, cobrando cachês para pregar o evangelho. Só vai por tanto, tem que ir buscar, tem que ter hospedagem, né? Pastor, só vou pregar se me mandar R$500, né? Os mais simplesinhos, R$200, R$300. Depois do culto tem que ir pro João Filho, comer uma pizzazinha com Coca-Cola, ainda tem a cesta básica, ainda manda um pix extra e tal. Então eles fazem grandes exigências para pregar o evangelho, quando Jesus nos ensina o princípio, dizendo, né? Dai de graça, que de graça recebeste. Você não vê nos evangelhos Jesus cobrando para pregar. Você vê, pastor Gabriel? Jesus cobrando para pregar? E como eu pregando, até eu coloquei essa mensagem no meu canal, eu preguei lá no Ministério Maranguape, na campanha, o senhor recorda? Sim. Eu pregando sobre o vaso lá, né, nas 7 fases para a confecção do vaso, eu falava sobre isso. Se Jesus fosse cobrar o cachê do sermão da montanha, né? Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, a maior pregação que Jesus já pregou, ali está todos os estatutos do reino de Deus, é cumprir e ir para o céu. Então Jesus nunca cobrava para fazer isso, e tem muitos pregadores que estão caindo nessa sedução, nessa proposta. Rapaz, tu tem que cobrar, tu deve dar obra. Claro, pastor, eu não posso também ser radical. É claro que eu concordo que o pregador que vive da obra, né, a igreja... E aí é o outro extremo, né? Isso, é o outro extremo. A igreja deve fazer uma oferta, né? O pastor sabe que aquele irmão ele vive da obra, ele não tem uma renda fixa. Irmãos, vamos fazer uma oferta missionária. Ou às vezes o cara sai de casa, né, com transporte, ele tem que pagar transporte, ele tem que botar gasolina no carro e aí vai ministrar, né? Para ter também essa noção, né? O que a gente está batendo aqui é a questão de estímulo, como é que eu posso dizer? Você pôr o valor, né? Só vou por tanto. Eu recebi esses dias um convite de um grande amigo meu,
Mandar um abraço para ele, pastor Levi, lá do Preá. Pastor Levi, eu falo com propriedade, que é um homem de Deus, ele falando: pastor, eu quero lhe trazer aqui. Ele foi transferido recentemente para lá, para o campo de lá, né? E aí eu quero ver aqui como é a hospedagem, como é a questão do translado e também a questão da sua oferta, né? Eu digo, valeu, misericórdia, né? Eu sempre fui retraído quanto a essa questão de oferta, né? E claro que existem pessoas que abençoam mesmo, a gente sabe disso, pastores que reconhecem ali, né? Não estipulam, mas abençoam a vida do pregador. Daí eu falando para ele, né, pastor, se tiver uma redezinha aí, a gente dorme, né? A gente dorme aí pelo canto, aquela coisa, precisa hospedagem, no chão não, mesmo, né? E o importante é pregar o evangelho, anunciar o reino de Deus. Muito bom, pastor. Só quem ganha é o ouvinte, né, no programa de hoje, né? Esses dois extremos, primeiro que o pregador estipular preço, né? E o outro extremo é que às vezes o camarada vai pregar na igreja, aí ele vai de moto e ele não recebe nenhuma oferta, nenhum obrigado, o pastor não dá nenhum obrigado, né, por ele ter ido pregar, e nem o dinheiro da gasolina. Então isso está errado, gente. Foi forte, Deus abençoe. Isso está errado. Eu não consigo. Se eu convidar um pregador, eu já fiz isso, né? Lá na minha igreja, lá. Se eu convidar um pregador para pregar e eu não tiver uma oferta para dar para o pregador, eu fico muito triste, pastor. Eu também. Muito triste, né? Eu já levei alguns amigos meus para pregar e teve uma ocasião que eu não tinha nada. Eu arrumei um dinheiro emprestado para poder ajudar esse meu amigo pregador. A gente que é itinerante, né? Que tem essa experiência, a gente sabe que isso é importante também, né? Dá honra a quem tem honra. Então, você que recebeu um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Glória a Deus. Amém. É forte. Quer falar mais alguma coisa? Tem mais algum ponto aí para colocar? Muita coisa para falar aqui que o senhor acabou tocando, né, no assunto. Nós estamos numa só sintonia dentro dessa temática, né, que nós estamos trabalhando aqui, que é acerca dos desafios e das dificuldades de um pregador nesse tempo, né? Primeiro nós destacamos acerca da humildade e do equilíbrio que os pregadores precisam ter, né? E diante aos elogios. O elogio é muito perigoso, pastor Gabriel. Eu prefiro uma crítica que me constrói do que um elogio que me destrói. O elogio ele tende a deixar o pregador vaidoso, né? Orgulhoso. Então a igreja de Corinto, né? Voltando ao texto que eu falei de 1 Coríntios capítulo 4, ela estava olhando os seus ministros como estrelas, como popstars, como verdadeiros ídolos, né? E existe o outro lado também de como os ministros eles reagem, né, a esses elogios, a essa ovação que existem. Então a humildade, o equilíbrio é muito importante para aquele que quer ter sucesso no seu ministério. Também falamos que ele deve ser fiel à pregação da palavra, né? Ele tem que pregar a palavra genuína. Se for para exortar, ele tem que exortar, né? Faça cara feia ou não, goste ou não, ele tem que pregar a palavra. Perda a agenda, né? Perda a agenda. O pregador, pastor, que prega a verdade, que procura pregar a palavra de Deus do jeito que ele terá poucos amigos e uma pequena agenda. Mas o pregador, como eu falei a princípio, que ele só prega por conveniência, ele se amolda aquela pregaçãozinha para agradar, a agenda dele é lotada. A agenda dele é lotada. Outra coisa importante que o pregador precisa ter é aprender com alguém. Isso também dentro da humildade. Ele tem que ter o seu mentor espiritual. Eu aprendi só, ninguém me ensinou. Não existe isso. Por que os pregadores, os grandes teólogos americanos se destacam? Porque todos eles tiveram mentores espirituais. Todos eles, né? Billy Graham, né? Teve John Wesley como mentor e tantos outros. Quando vamos para a Bíblia, nós vemos Josué só se tornou líder militar de sucesso que foi porque ele aprendeu aos pés de Moisés. Timóteo, Tito aprendeu com o apóstolo Paulo. Eliseu aprendeu com Elias. Os discípulos aprenderam com o próprio mestre. Então nós precisamos ter mentores espirituais, aprender com pessoas mais experientes. Tem pregadores que até criticam outros pregadores. Você assistiu um pregador, né? No nosso tempo a gente assistia muito Marcos Feliciano, Silas Malafaia, meu Deus. Takayama e outros pregadores, né? Hoje tem gente que critica. Eu escuto Hernando Dias Lopes, eu escuto Augusto Nicodemos e outras pessoas. Eu não vejo problema de você assistir a mensagem de outra pessoa
você extrai muita coisa dali, né? Não que você vai imitar a pessoa e deixar de estudar a palavra para pregar aquilo que a pessoa está colocando ali. Mas eu acho que é muito importante você ouvir grandes homens de referências. O que é bom deve ser reproduzido. Não vou usar nem a palavra imitar, né? Porque existe uma classe de pregadores papagaios, né? Papagaio que fala tudo que o outro fala, né? Que são os verdadeiros ecos de pregadores. Deus não nos chamou para ser eco, mas para ser uma voz. Mas é claro que você pode pegar alguns exemplos, né, que os pregadores dão, alguns tópicos, isso é muito importante, né? Nós imitarmos alguns pregadores em algumas coisas que eles falam, né? Outra coisa importante é estudar a palavra antes de pregar. Você tem que estudar o texto. Então, por isso que vida de pregador, né, que está sempre pregando, não é fácil. Ele tem que estar sempre debruçado sobre as Escrituras, deixar de lado as redes sociais, isso é um desafio para o pregador, viu? Deixar de lado o Instagram, o Facebook, né? Para poder ter um tempo, porque isso demanda tempo para estudar a palavra de Deus. Então, é muita coisa aqui. Outra coisa também é que ele deve ser fiel à palavra, que já foi tratado. Quinto lugar, eu destaquei aqui, pastor, o cuidado com a interpretação do texto. Tudo isso já foi também falado aqui. Um exemplo, o camarada vai na feira, vai comprar uma laranja. Ele não chega e diz assim, eu vou comprar essa laranja aqui, essa laranja tem vitamina C. Eu vou comprar esse tomate aqui porque o tomate tem vitamina C. Não, ele chega lá e diz, bota 1 quilo, bota 2 quilos. Ele não procura saber quais são as vitaminas, as proteínas que tem naquela fruta. E esse é o problema da geração de pregadores que existem hoje. Eles lêem o texto, mas não sabem o que tem no texto. Eles não fazem a exegese, a interpretação correta do texto. Você tem uma frase, né, de Gordon Chave, um livro dele, ele fala que as águas profundas são mais frescas. Então, para você alcançar mensagens mais frescas, mais profundas, você tem que descer. E aí é que está o problema, que muitos pregadores não querem descer. E, em sexto lugar, eu destaquei aqui fazer a leitura, como eu falei, do público e a linguagem desse público. E, em sétimo lugar, né, já estamos caminhando para o fim do nosso programa. Que pena, né? Deveria ter a parte 2, hein? Passa ligeiro, vamos estudar, né? Lombardi. Comenta aí, né? Comenta aí se você quer a parte 2. Pessoal, comenta aí se você quiser a parte 2 aqui. E aí a gente já traz outra pessoa também para ficar mais gente conversando. Pronto, vamos trazer outro pregador que eu quero aprender, né? Vida de oração. Em meio a essa vida tão, né? Essa vida tão apressada que a gente vive, essa correria, né? Uma sociedade capitalista, individualista, nós temos que ter tempo para oração. O maior exemplo de uma vida de oração não poderia ser outro. Jesus, quando Jesus não se retirava no particular, ele chamava os 3 discípulos mais íntimos, que era Pedro, Tiago e João, mas sempre Jesus estava em constante oração. Quando Jesus foi escolher os 12 discípulos, ele passa a noite toda no monte orando. Na hora mais crucial, decisiva da sua vida, quando ele estava prestes a ser entregue na mão dos pecadores e, consequentemente, ser morto, ele estava fazendo o quê? Orando. Ele estava orando. Ele está nos ensinando que quando vir os momentos difíceis, as provações, as crises, nós devemos orar. Daniel, pastor Gabriel, ele preferiu passar uma noite na cova do que um dia sem orar. E diz o texto, né, Daniel 6:10, que ele orava 3 vezes ao dia. Então ele tinha uma vida de constante oração. Então é importante que você, pregador, que quer ter um ministério do sucesso, que quer ter sucesso nos seus sermões, você precisa desenvolver uma vida de oração. A gente lê, pastor, Os Heróis da Fé, e quando você lê o Jonathan Edwards, né, um homem de uma erudição tremenda, e a gente lê aquela célebre pregação, né, pecadores na mão de um Deus irado. Teve até uma história de um pregador que ele reproduziu toda a mensagem, ele imitou tudo, ponto, vírgula, toda a fala que o Jonathan Edwards pregou, mas não aconteceu nada na igreja. Só caiu neve na igreja. E depois ele se perguntou, mas por que a igreja não sentiu nada? Eu preguei o mesmo sermão que o Jonathan Edwards pregou, vírgula, ponto, tudo, e não aconteceu nada. Existem mensagens, pastor Gabriel, que são únicas, que nunca mais surtirão o mesmo resultado.
Não que a palavra de Deus é morta. A palavra de Deus, como está lá em Hebreus, né, capítulo 4, a partir do 12, é viva e eficaz, ela tem poder. Só que vai estudar a vida de Jonathan Edwards. Antes dele pregar essa mensagem, ele passa 13 dias trancado dentro de um quarto em oração e lágrimas. O que falta em muitos pregadores é uma vida de oração. Não querem orar, querem pregar, Glória querem a Deus. impressionar as massas com erudição, com palavras bonitas, com palavras difíceis, com jargões de pregadores, com aquele mecanismo. Olha para quem está do teu lado. Levanta a mão para dar glória a Deus. Não precisa mandar ninguém dar glória a Deus. A igreja tem que adorar de forma espontânea, sem essa manipulação de pregadores. Não é assim, meu pastor Gabriel? Então, esse assunto que nós tínhamos para tratar aqui para vocês, eu espero que nós tenhamos contribuído de alguma forma com a sua vida, você que já é pregador já veterano, e também para você que é um jovem pregador que está dando os primeiros passos na pregação. Tenho certeza que esses nossos conselhos aqui, né, que nós falamos, vai somar muito, vai agregar muito no seu ministério. Pregador, fique debaixo da dependência do Espírito Santo para tudo. Nunca se sinta autossuficiente, nunca faça nada para autopromoção como os fariseus, né? Os fariseus, Jesus vai repreender eles em Mateus 6, no Sermão do Monte, porque quando oravam, eles faziam questão, pastor Gabriel, de orar em pé nas praças e entravam na casa das viúvas, extorquiam elas com pretexto de largas orações. O que Jesus está confrontando aqui nos fariseus não é o ato de orar e nem a posição que eles oravam. Você pode orar em pé, sentado, de joelho, deitado, tomando banho, fazendo almoço, varrendo a casa. Isso não é um problema. O que Jesus está confrontando aqui nos fariseus era a motivação com que eles faziam essas coisas. Eles oravam ali em pé nas praças, não era para glorificar o nome de Yahvé, mas era para receber glória dos homens, era para a autopromoção deles mesmos. E quando davam esmolas, eles faziam questão de tocar trombeta. Aí Jesus vai ensinar totalmente diferente. Quando vocês der esmola, que a sua mão direita não saiba o que faz a sua mão esquerda. E quando eles jejuavam, eles desfiguravam os rostos e faziam aquela cara de fome, que está uma semana com fome, para que as pessoas olhassem e dissessem: olha como esses homens são santos, são consagrados. Então, o que Jesus está desaprovando, condenando ali nos fariseus, não é o ato de jejuar, de orar, nem de dar esmolas, porque isso é bíblico. Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos, Jesus orava, ele ensinou os discípulos a orar. O que ele reprova é a motivação do coração. Então, você que é pregador, entenda isso. Faça tudo para glorificar o nome de Cristo. Se você prega bem, a glória é de Deus. Cantor, até para você também. Se você canta bem, a glória é de Deus. Você tocador, se você toca bem, a glória é de Deus. Se a sua agenda está lotada, a glória é de Deus. Se você é uma pessoa cheia de dons espirituais e carisma, a glória é de Deus. Glória a Deus. Amém. Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. O programa está tão bom que a hora vai passando e a gente nem percebe, né? Quero louvar fazer a Deus. A segunda parte aí. Coloca nos comentários aí para a gente fazer a segunda parte, né, pastor? Trazer até outro amigo nosso para a gente discorrer. Vai ser bênção. Mais profundamente, né? É verdade. Então nós queremos louvar a Deus para você que ficou conosco até essa hora. Nós já estamos encaminhando aí para o final. Quero agradecer a pessoa do evangelista Eduardo Medeiros. Deus em Cristo possa lhe abençoar poderosamente. Tirou esse tempo para vir aqui junto com sua esposa, que se encontra conosco aqui. Que Deus em Cristo possa abençoar. Considerações finais, como é que a gente te encontra nas redes sociais? Muito bem, pastor. É muito fácil encontrar a gente lá nas redes sociais. O Instagram, tá passando o Instagram aí? Vai colocar na tela aí. Pronto. Nosso querido sonoplasta, o Lombardi, ok, Lombardi. Vai colocar aí no nosso Instagram, Eduardo Medeiros, Eduardo com E minúsculo, né, e com 2 A, Eduardo Medeiros com 2 S no final. Então tudo junto, Eduardo Medeiros é o nosso Instagram, vai lá, segue a gente, todos os nossos trabalhos. Nós estamos também com um projeto aí, pastor, de reflexões bíblicas, né, todo dia pela manhã,
ou à tarde a gente posta reflexões da Bíblia Sagrada, rápidas, né, de máximo 3 minutos de reflexão. Nós também estamos com um projeto que deu uma parada agora, de ministração das escolas bíblicas dominicais. A gente deu uma parada, né, deu um tempo, porque houve um atraso das escolas e da escola atrasada, né? Mas a partir de janeiro de 2023, nós vamos retomar novamente esse projeto, esse propósito de ministrar as escolas bíblicas dominicais, até como subsídio, né? Como orientação para os professores, para que eles tenham uma aula bem mais pedagógica, dinâmica, né? Interativa na sua sala de aula. E também... lá no canal do YouTube, né? Isso, também temos o canal do YouTube, Eduardo Medeiros. É só digitar lá, você... Pronto, já está embaixo aí, você não plástico. Pronto, esse canal é oficina. Você achou esse rapaz? Aí é bem. Então, está aí o nosso canal do YouTube aí, né? Na descrição do vídeo. Eduardo Medeiros, até que se inscreva. Ative o sininho para que você receba todas as notificações de primeira mão de todo o nosso trabalho que a gente vai estar postando lá. Não se esqueça de deixar o like, né? Os comentários, para que o algoritmo entenda que o nosso conteúdo é importante, é relevante e lance para que outras pessoas assistam também o nosso conteúdo. E assim é o nosso propósito. É 3. Primeiro, glorificar a Cristo, toda honra e glória seja dada unicamente ao nome de Jesus. Segundo, promover o reino de Deus com a pregação do Evangelho. E terceiro lugar, alcançar o máximo possível de pessoas com a pregação desse Evangelho. Esse é o nosso propósito primordial. Amém. Muito obrigado, pastor. Amém. Parabéns pela iniciativa aí. Esse projeto é do coração de Deus. Viu? Glória a Deus. E só quem ganha é o povo de Deus aqui da nossa cidade. Amém. Glória a Deus. Então que Deus em Cristo te abençoe, meus amados irmãos. Vamos orar. Vou convidar o nosso convidado para estar fazendo essa oração, encerrando, e nós estaremos finalizando nossa noite. Amém, irmãos. Eu quero só pedir a você, que é o pregador da palavra, você que está dando os primeiros passos, que é um jovem pregador, fixe seus olhos e peça para o Espírito Santo usar você nesse tempo como uma arma secreta de Deus nessa geração. Oremos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pastor e bispo das nossas almas, já queremos, Pai, te dar graças por esse programa tão abençoado, Senhor. Estivemos aqui, Pai, durante essas horas, escorrendo esse assunto tão relevante e tão importante para a nossa geração de pregadores. Deus, Senhor, levanta-se na nossa cidade uma geração, meu Pai, de homens, mulheres, jovens, crianças, velhos, comprometidos com a pregação do Evangelho. Não somente, Pai, uma pregação restrita a um púlpito de uma igreja, mas pregarmos nos becos, nos valados, nas vielas, nas favelas, nos hospitais, nos presídios, nos asilos, nas praças. Nós não queremos, Pai, pregar apenas nos púlpitos, Senhor. Se transformarmos em profissionais do altar, em profissionais de pregação, em coaches. Não, nós queremos pregar para as vidas. Esse é o propósito da igreja na terra, pregar o Evangelho, ganhar almas e aguardar a parousia, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Levanta uma geração forte, cheia da presença do Teu Espírito Santo e de conhecimento da Tua palavra, Senhor, para que possamos resgatar milhares de almas que estão indo a passos largos para o inferno sem Deus e sem salvação. Quero te pedir por todos os que estão nos ouvindo nessa noite e aqueles que vão nos ouvir ainda, Senhor. Salva os perdidos, liberta os oprimidos, fortalece os fracos, meu Pai, refrigera o coração daquele que está cansado e faz maravilhas e prodígios nessa noite na casa desse irmão e dessa irmã, para a glória de Deus. Eu quero te apresentar a vida do nosso querido pastor Gabriel Renan, Senhor, por essa iniciativa, por essa proposta e esse programa Conversa de Cristão, que tem sido um instrumento de bênção, meu Deus, para o povo cristão aqui de Maranguape, e eu creio que tem atingido até muitos lugares do Ceará e só tende a crescer cada dia mais para a glória de Deus. Fica conosco. Tudo foi feito para a honra e glória do Teu excelso nome. Essas bênçãos eu te oro e por fé te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Nosso próximo encontro será sexta-feira no clamor da madrugada. Nós estaremos à meia-noite orando juntos com todos vocês. Que Deus em Cristo te abençoe. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus.
que eu vim